Olá! Este é o primeiro vídeo sobre as obras completas de Sigmund Freud. Eu estava pretendendo fazer esse projeto já há algum tempo e resolvi agora em 2025 colocá-lo em prática. Será pelo menos um vídeo para cada obra do Freud. Este é um projeto absolutamente inédito no Brasil. Você pode procurar aí nas redes que não vai encontrar nada parecido. A ordem dos vídeos seguirá a ordem cronológica. E eu vou seguir a tradução do Paulo César de Souza e do André Caroni, em alguns casos, e a ordem seguirá as obras completas do Freud, publicadas pela Companhia das Letras. O primeiro texto é de 1886, e é esse daqui: Informe sobre minha viagem de estudos a Paris e Berlim, 1886. Essa viagem de estudos foi realizada com uma bolsa do jubileu da universidade, outubro de 1885 até final de março de 1886. Então, na verdade, este é um texto que Freud escreve para a universidade, um relatório sobre essa viagem de estudos. Freud foi, então, a Paris, para o hospício de Salpêtrière, a fim de lá prosseguir com seus estudos neuropatológicos. Nós estamos aqui na biografia de Freud, na transição da sua migração da neurologia para a psicopatologia. E a influência chave de Freud nesta época é Jean-Martin Charcot e os seus estudos sobre histeria e hipnotismo. Lá no hospício de La Salpêtrière, no Centro de Estudos Neurológicos, Freud, então, é orientado por Charcot, este grande gênio pioneiro no estudo da histeria. E ele aprende pelo menos três coisas, ou talvez as confirme. A primeira delas é a histeria como doença legítima, não simulada. Era muito comum a acusação pela psiquiatria da época de que a histeria tratava-se, na verdade, de uma simulação do doente. Segundo ponto é o uso do hipnotismo para a compreensão dos sintomas histéricos. E, por fim, a observação de casos clínicos complexos, ataques, anestesias, paralisias. Nesse relatório, Freud destaca o impacto de Charcot nos seus estudos. Freud diz que Charcot foi o primeiro a lhe mostrar a importância psicológica dos fenômenos histéricos. Freud afirma que, como muitos outros, se torna admirador incondicional de Charcot depois dessa viagem. Porque a partir dele, agora, era possível fazer o diagnóstico da histeria de forma segura, com base em traços positivos. Ou seja, através de Charcot, era possível uma teoria da sintomatologia histérica. Depois disso, ele fala sobre a sua estadia em Berlim, de 1º de março até o final do mês, coincidindo com as férias semestrais, isso em 1886. O foco em Berlim era a neuropatologia infantil e seus estudos complementares. Ele destaca a importância do pediatra Dr. Baginski e do professor Mank. Sua estadia em Berlim não teve tanto impacto quanto a de Paris, mas produziu um reforço metodológico. Então, nós podemos aqui resumir as principais descobertas feitas por Freud nesse período e que impactaram profundamente a história da psicanálise. São 4 pontos, né? Primeiro é a histeria masculina, onde é possível a legitimação dessa doença em homens, o uso do hipnotismo como ferramenta para explorar sintomas e traumas. Outro ponto ligado à sintomatologia histérica é a anestesia histérica com sinais físicos objetivos, por exemplo, a hemianestesia. E, por fim, um ponto decisivo para o desenvolvimento da teoria das neuroses, que é a relação entre a histeria e o trauma psicológico. Ou melhor, o trauma psicológico como base para sintomas somáticos. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma pré-história da psicanálise. Já nesta época surgiram muitas críticas a estas posições, especialmente vindas da Alemanha. Townsend e Oppenheim rejeitavam essa associação entre histeria e trauma e eram muito céticos sobre o hipnotismo como método científico, né? A resposta de Freud é que esta resistência à histeria reflete dos alemães, na verdade, preconceitos, não evidências.
As conclusões do relatório são, primeiro, a síntese. Paris foi decisivo para redirecionar a carreira de Freud. Em relação aos fundamentos, né, a histeria e o hipnotismo tornaram-se pilares da psicanálise. O hipnotismo será abandonado, mas não ainda. Em termos de visão, a psicopatologia não se limita ao orgânico. A mente é um campo fértil para a ciência. Nós já temos aqui uma base para os conceitos de inconsciente e repressão, ainda rudimentar, mas já se formando. Esta viagem foi decisiva para que Freud construísse, especialmente mais tarde, em parceria com Breuer, a sua teoria das neuroses. Nós temos aqui já um grande avanço, pensando na atualidade, em relação aos estudos sobre traumas e somatizações. E o quanto, né, na psicanálise, a psique e o soma não se separam, eles são integrados. O que você achou desse vídeo? Deixa aí seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. Nós retornaremos em breve com o segundo vídeo, a observação de um caso grave de hemianestesia num homem histérico, texto também de 1886. Muito obrigado para você que esteve aqui até agora. Saudações de Carol.